Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 25. Hoje nós começamos uma temática nova. Eu tenho feito assim, às vezes aproveito alguma coisa para poder pregar alguma série de mensagens, e diante desse momento que nós estamos vivendo no nosso país, sexta-feira nós começamos as Olimpíadas aqui, e não se fala em outra coisa, só se fala disso. E então, aproveitei o tempo, aproveitei a época, pegando esse ensejo, para poder trabalhar algumas coisas que talvez pudessem nos ajudar e fossem relevantes para a nossa vida nesse momento. Por isso, quando eu pensei nesse tema para a gente poder conversar por todo esse mês, eu tentei me imaginar como se fosse um atleta. E como seria, talvez, disputar Jogos Olímpicos? Procurando algumas coisas, alguns, por exemplo, durante esse ciclo inteiro, se preparam por 4 anos, mas não só 4 anos, eles se preparam por toda uma vida. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo a final da natação, era 400 metros medley. Os caras começam nadando de um jeito, volta de outro jeito, e vai de outro jeito. E aí quem ganhou a medalha de ouro foi um australiano. E a repórter foi falar com ele assim, e aí, você estava preparado para esse momento? Ele olhou para ela e falou bem assim, eu treinei para isso a vida toda. Então tem 10 anos que eu estou fazendo isso. Ele era muito novo, tinha 20 anos. Eu treinei a vida toda para isso. E ele falou bem assim, então a minha resposta à sua pergunta é sim, eu estou preparado para isso. E eu achei aquilo fantástico. Porque alguém se preparou a vida inteira para poder chegar no pódio. E era exatamente isso que eu queria conversar com vocês, porque na natação, por exemplo, no exemplo de ontem, a final eram 8 homens lutando para isso, para ganharem a medalha. Só que a semifinal são 16. E a etapa anterior são 32. Então são os 32 homens mais velozes naquela modalidade, e ele precisa, enfim, superar a si mesmo, superar os outros, superar as condições para poder ganhar. Mas me chamou muita atenção também, ontem à tarde, um atleta da França, do salto no cavalo, quando ele corre por 25 metros, pega um trampolim, pula, passa por cima do cavalo, e esse atleta da França, quando caiu, ele caiu e quebrou a perna. Ele já caiu com a perna rachada. Quando ele bate no chão, a perna dele quebra. E é interessante quando você olha para ele, no primeiro momento ele não parece sentir dor. Ele segura a perna e, se a gente pudesse ler a mente dele, ele podia estar dizendo assim, caramba, mas de novo. Porque há 4 anos em Londres, ele também tinha machucado a perna antes e tinha ficado fora dos jogos. Então esse se preparou a vida inteira e por 2 ocasiões, quando ele chegou, ele não conseguiu. E eu achei interessante esses exemplos dos Jogos Olímpicos, por isso o nosso tema são vencendo desafios, a vida cristã e os desafios diários, porque a vida cristã é assim. E hoje eu trouxe para vocês não um exemplo dos Jogos Olímpicos do Rio, mas eu queria, para quem não sabe, apresentar para vocês o Eric Mussambani. Ele é da Guiné Equatorial, e em 2000 ele foi nadar em Sydney. Mas o mais engraçado é que quando ele recebeu o convite para ir nadar às Olimpíadas, ele não sabia nadar. Aí você diz assim, mas pastor, como é que ele conseguiu chegar aos Jogos Olímpicos? Para promover o espírito olímpico, eles abrem algumas vagas extras para países com menos
com menos relevância. Então eles abrem algumas vagas e perguntaram para a Guiné Equatorial se eles tinham algum nadador. Aí eles anunciaram no jornal da rádio assim, quem sabe nadar pode vir fazer inscrição que vai para as Olimpíadas. Ele estava varrendo a casa dele e falou bem assim, poxa, eu acho que eu posso ir. E foi, se inscreveu ele e mais uma moça. E ele falou, mas como é que eu vou para os Jogos Olímpicos sem saber nadar? Então ele foi até um pescador, que sabia mais ou menos dar umas braçadas, e por 15 dias o cara começou a explicar para ele como é que nadava. E ele foi. E aí depois que ele ficou 15 dias nadando no mar, aprendendo a nadar, ele foi para a piscina. Só que no país dele não tinha uma piscina olímpica. A piscina olímpica tem 100 metros. O máximo que tinha no país dele era uma piscina de 20 metros num hotel, que ele podia usar de 6 da manhã até às 7. Porque depois os clientes do hotel vinham e precisavam usar. Então todos os dias ele acordava pela manhã, ia nadar do jeito dele, né? Claro. Enfim, quando ele chegou nos Jogos Olímpicos, os atletas chegam sempre com 1, 2 semanas de antecedência para poder se aclimatar. Todo mundo percebeu que ele não sabia nadar. E quando ele chegou, ele tinha um calção, e o calção que ele não tinha nem... Aquela sunga foi dada para ele por um treinador da Espanha, porque ele também não tinha. Ele estava tão nervoso que se você for olhar, ele esqueceu de amarrar, porque ele nem sabia que era para fazer isso. A sunga ele ganhou, porque ele ia nadar com esses calções floridos, tipo de flor mesmo, que era o que ele tinha. E aí deram para ele uma sunga, e ele estava nervoso e esqueceu. Quando ele começou a nadar, porque o recorde olímpico e mundial foi batido nesse dia, nessa Olimpíada. O holandês que ganhou essa prova dos 100 metros, fez em 54 segundos. Ele foi na piscina e voltou em 54 segundos. O Eric Mussambani fez num tempo recorde de 1 minuto, 52 segundos e 72 centésimos. Ele quase morreu afogado no meio da piscina enquanto nadava. E uma entrevista um dia desse do juiz, que era um brasileiro que estava no dia, ele falou bem assim, eu estava esperando a hora que ele ia se afogar e eu ia ter que pular para poder salvar ele. Eu achei isso fantástico, porque, embora ele tenha feito isso, a prova eliminatória dele, ele ganhou, porque ele nadou sozinho. Os outros 2 que nadariam com ele queimaram a largada. Então ele nadou literalmente sozinho, contra ele mesmo. Mas por que eu estou trazendo... Oi? Quase perdeu para ele mesmo, que ele quase morreu afogado. E ele disse que quando saiu da piscina, o pessoal queria entrevistar ele, entrevistar. Ele não deu entrevista para ninguém, ele foi para casa, tomou um banho e dormiu, porque ele estava muito cansado. Mas por que eu estou trazendo o exemplo do Eric Mussambani para a gente hoje, falando de vencendo desafios e a vida cristã e os desafios diários? Porque, prestem atenção no seguinte, na Rio 2016, nós teremos 11.489 atletas, 42 modalidades em 33 esportes. Pergunta, quantos campeões nós teremos? Quantos? Quantos campeões teremos? 42. Mais 42, só que você vai lembrar assim, não, pastor, mas tem as equipes. Sim, eu fiz essa conta. Por isso, ao todo, serão 301 medalhas de ouro, 301 medalhas de prata e 326 medalhas de bronze, porque no boxe e no judô,
os terceiros e quarto colocados, eles levam a medalha. Então, por isso essas 25 a mais, por causa das lutas. Mas o que eu acho interessante disso é que não te chama a atenção que menos de 10% dos atletas vão ganhar medalha? Se você fizer uma conta simples, são 900 medalhas, 928 medalhas que vão ser distribuídas. Menos de 10% serão atletas que vão ser premiados. Os demais atletas simplesmente participarão da Olimpíada. Simplesmente estarão lá participando, e alguns no primeiro dia já foram eliminados, enfim. Mas por que eu estou trazendo primeiro o Eric e esse dado de que menos de 10% é premiado? Nós vivemos numa cultura em que nós não sabemos perder. A nossa cultura não é uma cultura que nos prepara para a derrota. O brasileiro, eu estou falando exatamente do brasileiro, ele não é acostumado a perder. Reparem o seguinte, nós nunca numa competição lembramos do segundo colocado. Quem lembra da Copa de 1998 aí? Vocês lembram da Copa de 98? Não, vocês fizeram questão de esquecer, porque a gente perdeu. E aí, quando nós perdemos, a gente fez um monte de desculpa. Entregaram o jogo. Isso aqui foi vendido por dinheiro. Não, gente, o outro time era melhor do que o nosso. Nós perdemos. Mas na nossa cultura, nós não somos preparados para perder. Nós não somos preparados para não vencer em algumas ocasiões. Nós preparamos os nossos filhos mais ou menos assim. Esse aqui vai crescer e eu vou cuidar dele para ele ser alguém na vida. E quando nós idealizamos as profissões dos nossos filhos, nós não perguntamos a eles o que eles querem ser, a gente já idealiza o que ele vai ser. Quando a gente olha a vida da gente, a gente nunca está preparado para as decepções. A gente sempre está preparado e a gente sempre quer que as circunstâncias deem certo. Reparem que isso invadiu o discurso religioso de um jeito, e quando você vai em algumas igrejas, o discurso sempre é vitória, 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 vitória e vitória. Na nossa cultura, nós não somos preparados para lidar com a dor, lidar com a perda, lidar com a decepção, lidar com o fato de termos limites e não conseguirmos alcançar determinadas circunstâncias. Nós não aprendemos a lidar com isso. Nós não sabemos lidar com isso. Só que o que eu quero dizer para vocês é que quando nós olhamos um atleta, durante toda a sua carreira esportiva, ele mais perde do que ganha. Você que já praticou esporte, por exemplo, você perdeu mais competições do que ganhou. E de maneira geral é assim. O problema é que nós não conseguimos raciocinar desse jeito. E aí, eu peguei isso do Ricardo Agreste. Olha que coisa curiosa no nosso tempo. Nós temos uma ditadura do prazer, eu falei isso aqui em outras palavras numa outra ocasião, e por nós não sabermos lidar com a perda, lidar com a frustração, alguns sinais a nossa cultura dá. Percebam que milhões de dólares são gastos diariamente tentando gerar um pouco de prazer nas pessoas. A gente sempre está buscando alguma coisa que vai gerar na gente contentamento. A gente sempre está buscando alguma coisa que está gerando e vai gerar na gente satisfação. A indústria do entretenimento é a que mais fatura na nossa geração. É só você observar o seguinte, essa semana, e que não é pecado não, tá? Mas eu tinha que falar dele.
Essa semana, para nossa grande revolução, Rafael já está rindo, para nossa grande revolução, lançaram o famoso Pokémon Go. Descobri que aqui na igreja é um ginásio. Não tenho a menor ideia do que é isso. Mas já vi uns caras da igreja andando na rua, fui cumprimentar, eles estavam assim, ó. Que isso? É a indústria do entretenimento, cara. E daqui a pouco o Pokémon Go sai de moda e vira o Pokémon Go 2. E aí o 1 já está defasado. É mais ou menos tipo PlayStation. Tinha 1, 2, 3, 4, daqui a pouco está no 1000. Isso é a indústria do entretenimento. Isso para gerar prazer na gente. Para gerar prazer na gente. Não é à toa que a indústria do entretenimento que mais cresce na nossa geração é a indústria de entretenimento pornográfico. Pornografia na internet, por exemplo. E não só isso, a indústria no sexo, na rua, é que mais cresce. Mas por que mais cresce? Porque as pessoas estão em busca de prazer, seja ele qual for. Elas estão em busca disso. Uma segunda coisa, e essa que eu acho mais pesada, uma geração de criança, adolescente, jovem, revela cada vez mais intolerância ao menor grau de insatisfação. Sabe por quê? Vocês que são um pouquinho mais velhos cometeram esse erro. A minha geração está cometendo esse erro e eu tenho medo da próxima. Olha para mim. Nós estamos criando filho mais ou menos assim. Preciso dar para esse menino tudo o que eu não tive. Tudo que eu não tive, eu tenho que dar para esse menino. Qual é o problema? O problema é que quando a gente está fazendo isso, a gente está criando uma geração de moleques mimados, que não sabem reagir às coisas do mundo, não sabem reagir às frustrações, não sabem reagir às decepções e não sabem lutar e dos desafios que a vida tem para dar para eles. Porque a gente faz das tripas corações para dar para esses meninos o que eles não precisam, e a gente está fazendo crescer uma geração de moleque mimado. A gente não sabe o que vai dar no futuro. Esses meninos vão trabalhar com o quê? Vão ser empregados de quem? Meninos que só sabem ter satisfação. Ouvindo ontem alguns caras falarem, aí estava o Cortella, o Leonardo Boff, e o Cortella falou uma coisa muito curiosa quando ele disse assim, por que eu gosto de vinho? Eu gosto de vinho porque eu não bebo vinho toda hora. Porque se eu bebesse vinho toda hora, eu ia ser um alcoólatra e ele não ia me gerar mais prazer. E eu falei, caramba, é verdade. O problema da nossa geração é que a gente não sabe ficar sem. A gente quer. Aí o Zygmunt Bauman, escrevendo Modernidade Líquida, ele fala uma coisa curiosa. Vocês que são mais antigos se lembram, quando eram pequenos, quando andavam de quichute para ir para a escola, que vocês tinham embornal do lado para levar simplesmente aquilo que vocês precisavam. Aí, a indústria resolveu fazer o seguinte, nós precisamos vender um pouquinho mais. Então o que a gente faz? Vamos despertar o desejo do pessoal. E aí começaram a trabalhar propaganda com desejo. Aí você via aquele negócio assim. Me lembro quando eu era criança, tinha uma propaganda daquele cigarro Hollywood, que os caras iam, partiam, tinha um cowboy que andava, tinha o cara que andava de iate, seja livre, fume Hollywood. Rapaz, os caras conseguiam fazer você se matar, mas achar que aquilo ia te gerar prazer, fumando aquele trem horrível, para despertar o desejo. Hoje não é assim mais. A indústria do marketing trabalha para despertar o eu quero, porque ela descobriu que a gente hoje é uma geração mimada. Então o que a gente faz? Você chega na loja, você nem deseja aquele negócio, mas você olha e fala assim, eu tô afim, eu quero. Mas você precisa? Não. Mas você gostou? Não. Mas eu quero. Mas por quê? Eu quero. Estou afim. E desse jeito a gente vai caminhando. Uma geração de pessoas mimadas.
E é assim que a gente é. Nós não sabemos lidar com as dificuldades da vida. E somos uma geração mimada. E se não temos o que a gente quer, a gente chora. A gente chora e sempre bota a culpa em alguém. Aí olha só, em busca disso, o Ricardo diz o seguinte: para a gente tentar sanar isso no coração da gente, o que, que a gente faz? Eu preciso fazer alguma coisa. Não estou satisfeito, não estou feliz. Então, tenho que dar uma volta com os amigos, preciso me divertir, preciso espairecer, preciso fazer alguma coisa. Afinal de contas, preciso ser feliz. Outros fazem assim: preciso dar uma corrida. Estou estressado. O que eu vou fazer? Vou botar o tênis, vou chamar os caras para a gente bater uma pelada. Vamos lá na praia dar uma corrida. Vamos dar uma volta porque eu estou estressado. Isso não quer dizer que eu estou falando que isso é ruim. Isso não é ruim. Isso não são coisas ruins. O problema é quando isso começa a virar uma fuga para a nossa insatisfação. O problema é quando essas coisas começam a virar fuga porque a gente não consegue lidar com a realidade das perdas, lidar com as realidades das dores, das frustrações. Então a gente vai usando fuga para poder suprir esse negócio que está no coração da gente. Quer ver? Alguns ainda fazem mais. Alguns dizem assim: preciso descer de toboágua. Tenho que fazer rapel. Preciso fazer rafting. Preciso de uma descarga de adrenalina, vou pular de paraquedas, vou descer um morro com a bicicleta sem freio, vai, filho. Mais ou menos assim. Outros fazem assim, ó. Tem que comprar alguma coisa. Estressada, Dilson. Tem que comprar alguma coisa. Rapaz, precisa dar uma volta. E o shopping arrebenta a gente nesse horário. Tenho que me dar um presente. Vocês já falaram isso? Menino, estou estressado. Preciso me dar um presente. Mas porque eu estou falando isso, não tem problema. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando para vocês que em muitas ocasiões o problema é quando isso é uma fuga. Eu não tenho problema de você se dar um presente. De vez em quando eu estou afim de me dar uns também. Eu tenho uma lista lá que está esperando. Mas quando esse negócio vira uma fuga da gente, é problema. É problema. Quando você quer fugir da realidade atrás desses negócios, é problema. Olha lá, que começa a ficar pior. Preciso fazer uma viagem. Sul da Bahia é espetacular para isso. Cadê Kleber? Kleber ajuda. Kleber gosta, não está aí não, né? Está lá atrás. Pode procurar ele. Faz cada pacote que vocês precisam ver. Só de chegar o folder da CVC, você já diz assim, caramba. Só de pensar. Eu estava um dia desse falando com a Aline assim, deu um dia de sol, né? Falei com ela, rapaz, já estou lembrando do verão. Aí ela falou, eu estou sentindo o cheiro do mar. Estou no inverno ainda. Mas quando o negócio é fuga, é complicado. Aí começa a piorar, meninas, olha só. Preciso comer. Doce é um espetáculo. Você passa na frente da Cacau Show, o pau quebra. Já viu? E os caras me fazem aqueles negócios com chocolate derretendo ainda, bicho. Isso não é de Deus não, cara. Isso não é de Deus, não. Como é que você faz? O cara já está assim, aí você fala, meu Deus do céu, acabei de receber essa notícia, o que eu faço? Passo no McDonald's. Preciso de um quarteirão com queijo. Não há nada melhor do que isso. É um antidepressivo que só Jeová. Mas o problema não é ir no cinema e comer um quarteirão, um Big Mac depois. O problema é quando você fuga. Quando isso é fuga, é complicado. Mas tem mais, vai piorar. Uns ligam para o terapeuta, ou para o médico, estou depressivo, como se fosse, ou liga para o pastor. Como se, e pode ligar, não tem problema não. Mas como se tivesse um guru que fosse resolver os problemas que você tem. As frustrações que você tem. Ou as decepções que você tem. Ou simplesmente ver que você às vezes não vai conseguir fazer determinadas coisas. E às vezes você é tomado de assalto de circunstâncias na sua vida. Alguns, eu estou falando que está piorando, né? Alguns vivem tomando um antidepressivo. E nós já somos o segundo país em antidepressivos do mundo, e até 2020 nós seremos o primeiro. E o problema não é se você precisa tomar medicamento, continua tomando. Você não vai vir aqui, eu vou falar, jogue seu remédio fora. Pode sair fora desse negócio, vai tomar sim, senhor.
O problema é quando esse negócio é fuga. Um monte de gente procurando remédio, procurando medicação, de fuga, para tentar fugir da realidade. Melhor tomar 3 clonazepam e Rivotril do que aguentar esse cara quando ele chega em casa. Então é melhor dormir. Melhor do que ficar preocupado de madrugada e perder 2, 3 noites de sono, porque está perturbado e preocupado, porque está frustrado. Melhor do que isso é encher a cara de remédio. Mas vai, mano, porque além de encher a cara de remédio, tem cara que enche a cara de outra coisa. E o cara chapa o melão, literalmente. E porque é melhor. Já viu como é que o cara bebe, ele esquece de tudo? O cara bebe, fica feliz, fica bonito, o mundo fica alegre. Não é? Ele fica numa beleza, ele olha para o espelho e nem lembra mais quem ele é. Foge da realidade. O cara está afim de fugir da realidade. Outra coisa, ele diz, preciso sentir uma emoção. Essa mulher aqui dentro de casa não está resolvendo o problema, então bora viver uma nova paixão. Preciso voltar ao período da adolescência. Sentir aquelas mesmas coisas que eu sentia. Engraçado que tem um monte de mulher de 40 anos que pensa assim. Com 40 anos, você não vai sentir a mesma coisa com a menina de 15. Esquece, você tem 40. E um monte de cara troca a mulher dele por 2 mais novas, porque ele está afim de sentir alguma coisa. Mas por que ele está afim de sentir alguma coisa? Porque é mais fácil arrumar 2 na rua do que tentar resolver o problema que tem dentro de casa. Porque nós não fomos acostumados a lidar com essas coisas. Na nossa cultura, a gente tem que receber a medalha de ouro o tempo todo. Só que no reino de Deus, a gente não recebe medalha de ouro o tempo todo. No reino de Deus, em muitas ocasiões, a gente vai ter frustrações. A gente vai viver debaixo de luta, a gente vai viver debaixo de opressões, debaixo de tentações, debaixo de aflições. Só que muitas pessoas vivem essa visão. Mais uma, alguns partem para agressão e assassinato. Porque a gente fica tão doido. Eu hoje de manhã estava brincando com o pessoal aqui na turma que eu dei aula, falando que eles estavam assistindo muito Datena. E quando você assiste o Datena, você quase morre do coração, porque pinga sangue pela televisão. E é muito incomum você olhar assim, ela não quis mais ele, então ele foi lá e matou ela. Já viu muito disso? É o que mais tem, cara. Tava andando na rua, o cara te deu uma fechada, aí lá na frente, você na verdade, você deu uma fechada no cara, lá na frente ele foi lá, parou, saiu do carro, brigou com você. Porque a gente não sabe lidar com essas coisas, com essas pressões diárias. E por fim, e último, que eu acho que é o pior, é um monte de gente que quando o cara se suicida, ele não está querendo acabar com a vida dele, ele quer acabar com a dor, mas o suicida, na maioria das vezes, ele está olhando e falando meio assim, já que ninguém olha para mim, então eu preciso mandar um recado para todo mundo. E qual é o recado que eu vou mandar para todo mundo? Estou acabando com a minha vida, vocês não olharam para mim? Porque a gente não sabe lidar com frustrações, a gente não sabe lidar, ser bons participantes, e nós não aprendemos ainda que na nossa vida diária, nos desafios diários, nem todos os dias a gente está no pódio. Nem todos os dias a gente está no pódio. Pelo contrário. A maior parte do tempo, a gente está no meio das dificuldades, e em algumas ocasiões a gente até ganha uma medalhazinha. E é isso que eu quero conversar com vocês em rápidas palavras agora. Olha o texto bíblico que diz, João no capítulo 16, a partir do verso 25, o Senhor Jesus aqui já está indo para a sua morte, ele está terminando, está no momento no cenáculo da Santa Ceia, conversando com os seus discípulos, e o Senhor Jesus diz assim, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Essa palavra figuras é a mesma palavra para parábola. Jesus está dizendo assim, essas coisas eu tenho dito, quem está com a revista e corrigida aí, com a Bíblia revista e corrigida, está escrito, essas coisas eu tenho escrito eu tenho falado para vocês por parábolas, de maneira obscura, para vocês não entenderem mesmo. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome,
E não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que o Senhor fala claramente, o Senhor não emprega nenhuma parábola. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus irmãos, se nós somos uma geração que não é preparada para viver com essas desilusões, uma geração mimada, eu acho que a gente precisa voltar para a palavra de Deus para a gente poder pensar em algumas coisas aqui. O Senhor Jesus está caminhando para a sua morte. Ele está caminhando para poder fazer aquilo para o qual ele veio, que é entregar a sua vida em favor da gente. Mas agora, quando ele conversa com seus discípulos, eles não estão entendendo direito isso ainda. Então ele olha para eles no verso 25 e diz assim: olha, gente, chega de falar por parábola. Eu quero dizer para vocês que eu vou morrer. Estou entregando a minha vida. Vocês vão ficar dispersos, vocês vão fugir, vocês não vão ficar do meu lado, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: tenham tranquilidade, porque tudo isso que eu for passar, está de boa, venci. Essa é uma guerra que eu estou indo e que eu já estou vencendo. Agora, quais aplicações nós podemos trazer para nós, desse ambiente em que os discípulos estão prestes a fugir, e que Jesus está prestes a entregar a sua vida, e vai ser maltratado, vai ser morto, e eles vão ficar a priori sem saber o que fazer. E o que isso tem a ver conosco? Eu acho que, por isso que o primeiro desafio desses, da vida cristã, que eu queria conversar com vocês nesse mês, é exatamente esse desafio dessas aflições. E a palavra aflições aqui é sofrimento. Eu queria que a gente repensasse isso hoje. Mas por quê, meus irmãos? Porque a primeira coisa que Jesus está ensinando para os discípulos aqui, desse desafio que eles vão ter, é exatamente o desafio da realidade dessas aflições. Vira a página da sua Bíblia no verso 1, capítulo 16. Olha o Senhor Jesus dizendo: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. A palavra escandalizar aqui significa para que vocês não caiam em nenhuma armadilha. Eu estou dizendo isso aqui para que vocês não fiquem enganados, para que vocês não tropecem. Olha o que ele está dizendo para os discípulos: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Jesus está dizendo para o pessoal, para os discípulos dele assim: vocês vão ser presos, vocês serão julgados, e vocês em muitas ocasiões serão mortos. Olha o que ele diz no verso 32. Vira aí. Eis que vem a hora e já é chegada em que vocês vão ser dispersos. Vocês vão ter que fugir. Cada um para sua casa. Vocês vão me deixar só. Tamanho medo. Meus irmãos, o primeiro desafio que a gente precisa analisar é o desafio das aflições, das preocupações, dos sofrimentos, das frustrações. É porque elas são reais na vida de um discípulo de Cristo. Eu digo isso para vocês, infelizmente, pregamos e aprendemos um evangelho em que às vezes achamos que estamos blindados.
Mas como é que vocês encaram se eu dizer para vocês assim? Porque às vezes, se eu chegar aqui, pregar um sermão inflamado e falar para vocês assim: venham para Jesus e a vida de vocês vai melhorar. Venham para Jesus que os problemas de vocês vão se resolver. Só que quando eu olho ele dizendo para os discípulos, ele está dizendo assim: ei, vocês me acompanharam, vocês vão morrer. Vocês me acompanharam, vocês vão sofrer. Vocês me acompanharam, vocês vão sentir medo. Vocês me acompanharam, vocês vão ficar dispersos. Vão perseguir vocês. Vão julgar vocês. O caminho do discípulo de Cristo, em muitas ocasiões, não é o caminho de paz com o mundo. Porque muitos de vocês vieram até Jesus, e quando vieram até Jesus, por exemplo, passaram a ter problema em casa. Com o marido, com a esposa. Passaram a ter problema com os pais. Quantas famílias eu conheço de pessoas que se converteram e quando vieram para Jesus, passaram, por exemplo, a não ter uma boa aceitação dentro da sua casa, porque lá eles eram de segmento religioso tal. Porque o que eu quero dizer para vocês, o fato de ser discípulo de Jesus não significa que você não vai passar por aflições, pelo contrário. Se eles odiaram o nosso Senhor, quanto mais a nós outros. Se eles odiaram Deus encarnado, quem dirá a nós outros? Por isso, meus irmãos, comecem a aterrissar desse evangelho em que a gente fica no céu, cantando com harpa e pulando de nuvem em nuvem. E aterrissem na terra, no mundo debaixo do pecado, em que ser discípulo de Jesus implica em muitas ocasiões a sermos afligidos. Sermos às vezes afrontados, precisar tomar posições em que todos vão ficar contra nós, mas em nome da graça de Deus, em nome do Evangelho de Jesus, nós seguiremos a nossa consciência cristã e as aflições vão chegar. E não importa o que vai ser feito, mas nós continuaremos fiéis. E nós podemos ir, meus irmãos, um pouco mais profundo. Porque se eu não falar de perseguição, deixa eu dizer para vocês, problema todos vocês têm. Todos. Todos vocês têm. Tem gente que está aqui que tem problema no casamento. Ó, acabou de revelar para mim. Estou brincando, vocês sabem disso. Só para vocês não ficarem preocupados. Aquela velha coisa, eis que te digo, tem gente que tem problema aqui dentro de casa. Tem gente que tem problema com o filho. Tem. Tem gente que tem problema com o vizinho. Tem gente que tem problema consigo mesmo. Tem gente aqui que nem se aceita. Todos nós temos isso. Todos nós, independente de sermos discípulos de Jesus ou não. A grande questão é essa. Não é porque somos discípulos de Jesus que o mal não nos afligirá. Essas últimas semanas eu estou fazendo peregrinação na casa de vocês e em hospital. Eu acho que nunca teve tanto doente nessa igreja igual nas últimas semanas. Um dia desse que eu cheguei no hospital 3 horas da tarde, saí 7 da noite, fazendo visita de quarto em quarto. E gente daqui da igreja. Ó, crente fica doente? Se fica. E crente morre também? Família de crente fica enlutada? Se fica. Muito. Muito. E crente tem problema em casamento? Tem, pra caramba. Se vocês soubessem. Só eu sei, não posso falar. Não falo e não falo. Tem. Mas tem crente que tem problema com filho? Mas tem filho que tem problema com o pai? Não. E tem crente desempregado? Nem vou pedir para levantar a mão. Tem. Muito. Muito. Demais. Irmãos, se vivemos no mundo, nós estamos sujeitos ao mundo. E todas as circunstâncias que acontecem, as aflições são reais. E não é porque nós somos discípulos de Jesus que elas vão ficar e não vão ficar na gente. E não vamos chegar nas nossas vidas. Pode parar com esse negócio de achar que você é carro blindado, porque não é. Mentira. Se te ensinaram a isso, está errado. A Escritura não fala isso. Mas eu queria te dar uma outra notícia.
Porque o Senhor Jesus vai falar, dá uma olhada no verso 25 a 28, ele vai dizer que ainda que essas aflições sejam reais, a gente tem um acesso direto a Deus. Olha o que ele diz. Eu falei com vocês por parábolas, mas agora eu vou falar de maneira que vocês entendam. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu vou citar um texto, abre em Hebreus, no capítulo 4, para você entender isso, no verso 14. Olha ele dizendo isso em Hebreus, no capítulo 4, lá no final da Escritura, antes de Tiago. Hebreus, no capítulo 4, olha o que a Escritura diz a partir do verso 14. Abriram aí? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Lá na frente tem Hebreus, vai lá. Olha o que ele diz. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Do mesmo jeito que nós fomos tentados, Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Então, se acheguem, portanto, confiadamente aonde, gente? No trono de graça, a fim de receberdes o quê? E acharmos o quê? Para socorro de vocês. O que o Senhor Jesus está dizendo em João, no capítulo 16, é o seguinte: eu não preciso interceder mais por vocês, porque vocês já podem chegar ao Pai. Eu já levei vocês até lá. Vocês têm acesso direto ao Pai. Eu pregava num culto essa semana, na casa de uma irmã, e uma das coisas que eu falava, e era um culto de ações de graça, e eu falei com o pessoal assim, gente, de tudo na vida da gente, por que a gente pode dar graça? E eu estou falando de aflição, e lá eu pude falar de algumas aflições. Por que a gente pode dar graça? Porque em todas as vezes que vocês passaram ou passarão por aflição, o que vocês fizeram? Olharam para o alto. Todas as vezes que vocês passaram por circunstâncias que em muitas ocasiões tiraram o sossego, tiraram o conforto de vocês, tiraram vocês da zona de conforto, o que vocês fizeram? Olharam para o alto. Todas as vezes que vocês estavam desconsolados, desesperançosos, o que vocês fizeram? Olharam para o alto. E sempre olharam para Deus. E sabe como ele respondeu a vocês? Como o escritor aos Hebreus diz: com graça, com misericórdia, socorrendo cada um de nós no momento oportuno. Por quê? Aí que vem a grande pegada que eu queria que você levasse para casa. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, não é porque Deus olhou para você e falou: uau, esse filho é especial. E alguns ainda dizem assim: nossa, Deus te ouviu porque você nasceu para ser cabeça e não nasceu para ser cauda. Não foi por isso e não é por isso que Ele te responde. Não é por isso que você pode olhar para o alto e Ele vai te responder. Ele vai te responder não é pelo que você é, não é pelo que você merece. Ele vai te responder porque o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, porque o Senhor Jesus entregou a vida dele. E todas as vezes que você clama, quem leva a sua oração é o Espírito Santo, e o Senhor Jesus entrega aos pés do Pai. É por isso que Ele te ouve. Ele te ouve porque tem um canal aberto entre você e Ele, aberto pela cruz de Cristo. Todas as vezes que você clama, todas as vezes que você ora, o Senhor Jesus está ao lado do Pai intercedendo por você. Há um canal aberto. Não há lágrimas que vocês derramam, meus irmãos, que o Senhor não possa recolher. E sempre que Ele recolhe, é porque o Senhor Jesus está na nossa frente. É porque o Senhor Jesus está no nosso lugar. É porque Ele está nos representando. É um canal aberto que nós temos. Eu dizia para minha turma hoje pela manhã, das 8, que a grande dificuldade que a gente tem hoje na Igreja de Cristo é trazer Jesus para dentro dela. A dificuldade que nós temos é trazer Cristo para cá.
Por quê? Meus irmãos, tenham isso em mente. Há um canal aberto, porque quem abriu esse canal foi Jesus Cristo. Quem leva vocês até Deus é Jesus. E o que isso significa, pastor? Olha o capítulo 17 para eu terminar minha mensagem. Olha o que ele faz no capítulo 17, verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos e ele disse o quê? Ele falou, Pai. Olha o verso 9 comigo. É por eles que eu rogo. Jesus está orando. Por quem? Eu não rogo pelo mundo, mas por quem que ele está rogando? Por quem que Jesus está orando? Por aqueles que o Senhor me deu. Jesus naquele momento estava orando por você. Jesus estava orando por mim. Olha o verso 20. Pai, eu não estou orando somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Há 2000 anos Jesus estava diante do Pai, orando por você, para que você pudesse ter esse canal aberto com Ele, para que você pudesse ser consolado e confortado. Termino. Olha o verso 33 do capítulo 16. Se por um lado as aflições são reais e nós podemos ter um canal aberto com Deus, por fim, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenham um ânimo redobrado, porque eu venci o mundo. Eu acho que o que vocês precisam, e eu também, é ter a certeza da vitória que nós temos em Cristo. Mas que vitória é essa, pastor? Quando Jesus disse que venceu o mundo, a primeira coisa que ele fez foi garantir a vida eterna para vocês. Depois, garantiu que a gente não tinha condenação nenhuma. E nós somos chamados filhos de Deus. O que isso significa? Que Ele tem cuidado de todos nós. Que Ele tem cuidado de vocês. Que Ele tem cuidado de mim. Aí, é bonito quando a gente pode ouvir assim: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com qual glória? Com a glória que vai ser revelada em nós. O problema é que quando a gente fala de vitória em Cristo, vocês pensam logo em dinheiro e resolver problema diário. Porque esse evangelho maldito que está sendo pregado por aí não é nada disso. Jesus pode e vai abençoar sua família, vai abençoar sua casa. Mas antes de tudo, o que Jesus quer é que você tenha consciência do que Ele fez por você. A consciência do que Ele fez por você. E que isso que Ele fez por você é que garante que ainda que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, Ele está com a gente. Que ainda que a gente seja tomado de assalto nas madrugadas, Ele está com a gente. Que ainda que o inesperado nos encontre, Ele está com a gente. E sabe o que é mais interessante? Nada disso pegou e pega Ele de surpresa. Pelo contrário. Ele nos guarda, nos abençoa e temos a certeza de que um dia nós estaremos com Ele. Isso não tem preço, gente. Aí, o apelo que a Escritura faz para vocês, por favor, reinterpreta as aflições. Começa a reinterpretar isso. Tem um monte de gente que acha que está sofrendo porque é amaldiçoado. Eu estou sofrendo. Reinterpreta isso. A vida dos discípulos de Jesus é cheia dessas coisas. Segundo, Jesus deixou um canal aberto de relacionamento com os céus. Cara, aproveita isso. A gente usa isso muito pouco. Terceiro, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória de Deus que será revelada em nós. Jesus já venceu.
Sabe qual é o mais bacana de ser cristão? É lutar batalhas que já estão vencidas por Ele. Isso é o mais legal. Entrar numa Copa do Mundo e saber que a gente vai levar o troféu no final. Mas passe por esses tempos, passe por esses desafios, confiando mais em Deus. Confiando mais no que Jesus fez por mim e por você.